algumas ideias para vocês de falhas, né, de componentes e periféricos do computador. Você vai ver que lá no capítulo 14, você tem N tabelinhas como essas aqui, que eu repito, né? São pontos de partida para você poder encontrar a solução para o seu problema naquele momento. Então você tem sempre três colunas. Uma delas é a da identificação do problema. A segunda coluna é a coluna de causas prováveis, ou seja, aqui a gente está entrando na etapa 2 e na etapa 3. Né? As soluções possíveis, aqui a gente está lá na etapa 3 e na etapa 4. Tá bom? Então, isso aqui é muito legal, porque você precisa ter alguns pontos de partida, né? Por onde eu começo, tá? O que fazer? Então, aí a tabelinha te ajuda. Tem muitos alunos que simpatizam demais com essas tabelinhas, então fazem foto, né? Deixam no celular, mas não é necessidade. Você vai ter a documentação da NetAcad sempre na mão. Seu acesso ele não vai ser interrompido. Então você pode acessar no momento que você achar necessário. O problema é que você vai precisar ter uma conexão à internet, né? E quando você faz uma foto desse material e deixa no celular, você já não depende mais de internet, de link. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. O computador exibe desempenho lento. É um problema muito comum, né? Vários usuários reportam isso. E qual é a referência que o usuário tem, né? Quando ele fala isso para você? É porque um dia a máquina dele foi rápida. Ou rápida para ele. Né? Então, o que você precisa fazer? Entender que esta máquina já funcionou adequadamente e de forma satisfatória para aquele cliente. Agora, na entrevista, vai ser possível você descobrir o seguinte. Olha, ela fica muito lenta quando ela está na internet. Então pode ser que não seja um problema de máquina, pode ser que seja um problema de link de internet. Então aí você vai precisar fazer testes no laboratório ou no local do cliente para poder fazer esse diagnóstico, tá? Ou o cliente pode dizer para você assim, olha, quando eu abro 3, 4 janelas e o YouTube, a minha máquina fica muito lenta. Ok, beleza. Então isso é um outro caminho que você vai seguir. Mas quais são as causas prováveis que esse material te apresenta? Bom, ele apresenta dois itens que podem ser, tá? O computador não tem memória RAM suficiente, ou seja, pouca quantidade de memória RAM, ou este computador está superaquecendo. Bom, se você é como eu, né, de uma geração mais antiga de tecnologia, a gente tinha uma ideia diferente. Para a gente, o superaquecimento implicava no desligamento da máquina. Tá? Então, quando a gente tinha lá um 486 DX266 que aquecia muito, essa máquina desligava. Tá? Hoje, qual é o cenário? Né? Os processadores evoluíram e alcançaram um ponto tal que o superaquecimento desativa áreas do processador. Ele perde performance. Então é por isso que o NetAcad diz para você assim, olha, uma ideia é a de que o computador está superaquecendo, tá? Porque máquinas novas têm essa característica. Então, duas ideias para você de causas prováveis para um computador que exibe desempenho lento. Tá? Quais são, então, as soluções possíveis? Né? Ele também aponta dois caminhos para a gente. Instalar memória RAM adicional e limpar as ventoinhas. Bom, se você constatou que o problema é superaquecimento, uma limpeza de ventoinhas talvez se faça necessário, ou até mesmo a substituição da ventoinha defeituosa. Tá? Isso é visual, né? Você pode ouvir também quando a ventoinha está com problema. Agora, a RAM adicional, e aqui é que você precisa ter um conhecimento técnico a mais. Né? Não é só instalar a memória RAM. Você precisa ver primeiro, né, se esta placa-mãe, a placa-mãe deste computador, se ela suporta um acréscimo de memória RAM.
Nem todas aceitam. Lembra? A gente falou isso lá no capítulo 5, no capítulo 6. Então, talvez você, neste momento, precise criar, olha só, uma logística de atendimento. E aí a gente vai para a etapa 4, né? De buscar na internet informações a respeito daquela placa-mãe. Tá? Então, esta é a logística. Para o atendimento, vai numa outra máquina ou vai no celular, vai para a internet e verifica se lá você encontra o manual da placa-mãe, o manual daquele produto e se é possível adicionar memória RAM. Sendo possível, ótimo. O próximo passo é determinar exatamente qual é o modelo da memória RAM que está instalada. Veja só, você pode remover esse módulo, ir até uma loja e comprar mais memória, ou você pode ver o modelo dessa memória RAM no manual ou na internet, você escolhe, e aí você vai com o modelo já certinho em mãos para fazer a compra. Tá? Depois que você comprou, tem o procedimento técnico para fazer a instalação, que nada mais é do que aquele cuidado com a eletricidade estática, né? Com a embalagem do produto, etc, etc. Lembre-se também, né, que às vezes o cliente está usando muitos programas ao mesmo tempo. Então, para você fazer o teste final, para verificar se o modo de memória adicionado realmente surtiu efeito, vai ser necessário que você reabra todos os programas que o cliente geralmente abre. Tá? Até para você poder ter certeza de que o problema foi resolvido. Então, veja só. Uma tabelinha, um problema, e aí causas prováveis e soluções possíveis para você se orientar. Tá? A título de exercício, né, e de leitura, eu recomendo fortemente que você vá lá no NetAcad, no capítulo 14, né, reserve aquela horinha que a gente vem falando desde lá de trás, para dar uma estudada naquele conteúdo e você vai ver que essas tabelas todas estão lá. Tá? Aqui a gente tem, nessa outra tabela, exemplos de problemas, né, de BIOS, tá? De BIOS ou de UEFI, que é aquele módulo que pode ser configurado pelo técnico. Tá? Então, aqui você tem ações mais específicas e observe que tem alguns termos aqui que você já precisa estar habituado, tá bom? Ó, aqui ele fala muito, né, de CMOS, tá bom? Ele fala de CPU, tá? De gerenciador de tarefas. Então, essas coisas você técnico, você técnica, precisa ter na sua cabeça, né? Opa, isso aí eu procuro onde, né? Isso aí eu faço aonde? É por conta disso que você precisa cada vez mais se especializar. Ah, mas professor, esse tipo de problema acontece, né? Da BIOS, do CMOS se desconfigurar? Sim, acontece. E acontece por duas razões muito claras, tá? A primeira, uma falha na bateria, tá? Lembra que toda placa-mãe tem uma bateria? Então, aquela bateria ela pode perder a sua capacidade de fornecimento de corrente elétrica e ela pode deixar de alimentar a placa-mãe da maneira adequada. E aí você perde algumas configurações e perde principalmente o sincronismo com o relógio. Tá? Lembre-se, né, que vários e vários programas hoje têm sincronismo direto com um relógio. Um exemplo claro é o Google Chrome. Tá? Experimente alterar a data, né, do seu computador, né, no reloginho do seu computador, que você vai ver que ele vai começar a apresentar algumas mensagens de erro, pedindo inclusive para você verificar a data. Tá? Então, esse tipo de ação acontece. Então, uma falha naquela bateria pode ocasionar perda de informações. E uma outra coisa que infelizmente acontece, né? E é um problema de segurança, eu até falei isso com vocês na aula de segurança, que o usuário, por acidente ou de maneira proposital, ele entra lá nas configurações da BIOS e da UEFI e faz algumas modificações. Seja porque ele viu alguma coisa na internet, seja porque ele fuçou mesmo, ou seja porque ele entrou naquela tela, não sabia como fazer para sair, começou a apertar um monte de coisa. Então, esse tipo de problema realmente acontece, tá?
É um problema, não posso dizer que seja corriqueiro, mas é um problema que acontece algumas vezes, tá? Ao longo da minha trajetória de manutenção de campo, e lá se foram 19 anos, né? Eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça, assim. Olha, estou procurando um defeito, né? Não é hardware, é software, mas não é sistema operacional, está muito estranho. Quando eu disparava esse conceito de estar muito estranho na minha cabeça, eu ia lá na BIOS e na UEFI e dava um reset, tá? Reconfigurava para padrões de fábrica. Eu posso garantir para vocês que boa parte dos problemas se resolvia nessa ação simples, tá? De ir lá e dar um reset. E aí, óbvio, né? Você ia falar com o cliente, né? Informar o que tinha acontecido, e ele nunca assume que foi ele que mexeu. Aí você pode dizer assim para mim, professor, mas aí você apelou, né? Entre aspas. Então, não é apelar. A BIOS e a UEFI, elas têm inúmeros campos de configuração. Inúmeros. Tá? Óbvio que você, né, de novo, com a sua experiência técnica, com o seu feeling para determinados tipos de problema, tá? Você vai se habituar a algumas configurações. Mas ali tem tanta coisa e fica tão difícil de você memorizar aquilo ou ter esse referencial em mãos, que muitas vezes o que é mais recomendado mesmo é para reinicia valores de fábrica e retoma o funcionamento. Tá? Uma outra coisa, eu falei para vocês da bateria, né? Que a bateria pode perder carga, etc. A máquina, quando é muito antiga, tá? E quando ela tem muita poeira, pode ser, né, de que surja um mau contato ali na região do circuitinho da bateria. Então, ali uma boa limpeza, né, uma retirada da bateria e uma recolocação, né, com a limpeza dos contatos e com muito cuidado, pode garantir uma resolução para o problema de forma satisfatória. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de sistema operacional. Óbvio que a gente tem, né, um público muito grande de clientes no universo Windows, Microsoft, e é o nosso objeto de estudo aqui. A gente falou um pouquinho de Linux, falamos um pouquinho aí de programas de código aberto, mas o foco principal é sistemas operacionais. Gente, é fundamental que você saiba utilizar o Windows de forma plena, tá? Então, onde estão as ferramentas de sistema, onde está o painel de controle, né? Tudo isso para um técnico, né? Para alguém que está fazendo um suporte, é extremamente necessário que ele já saiba, que ele já tenha absorvido esses conhecimentos para poder fazer um atendimento melhor. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui também, olha. De novo, né? A tabelinha é a mesma, ó. Identificação de problema, causas prováveis, soluções possíveis. Vamos pegar aqui essa linha, tá? Então, o problema é o seguinte, olha, o computador exibe um erro, dispositivo de inicialização inacessível após o post. Gente, ó, de novo, né? Alguns conceitos você precisa fazer, precisa saber. Lembra lá do post, né? Power on self-test, né? Autoteste ao ligar. Lembra dele, né? Você apertava o botão de power, o computador começava a fazer uma sequência de testes, né? Ele ia testando os componentes de hardware, ia testando vários sistemas internos para depois poder chamar o sistema operacional. Então, esta máquina aqui, né? Ela não está conseguindo trazer o sistema operacional. Ok? Se ela não está conseguindo trazer o sistema operacional, é porque a gente tem algum problema para se resolver. Então, duas causas prováveis, tá? Um driver de dispositivo recentemente instalado é incompatível e boot MGR está corrompido. Olha aqui, mais uma vez, né? Boot MGR é um arquivo do Windows, da inicialização do Windows. É o Boot Manager, que é o gerenciador de boot. É justamente aquele arquivo que contém todas as etapas, todas as instruções para carregar o sistema operacional
e liberar a máquina para que o cliente possa ter o sistema. Então, olha só, ele pode dizer que esse arquivo está corrompido. Você, técnica, você, técnico, precisa saber o que é boot MGR também. Assim como tinha que saber o que é post, tem que saber o que é boot MGR. E saber que ele é um arquivo de inicialização. Pois bem, um driver de dispositivo. Gente, isso aqui é muito comum, tá? Principalmente agora no Windows 10, com esse esquema de atualizações automáticas, ele ele vai baixando, né, aquelas coisas todas, e aí no final ele pergunta para o usuário: deseja atualizar e desligar, ou deseja atualizar e reiniciar? E é óbvio, né, que o usuário vai dizer que sim, tá? O probleminha aí é que muitas vezes o sistema operacional e o hardware da sua máquina, eles entram num pequeno conflito e o sistema operacional identifica o seu hardware como sendo um hardware diferente. E aí ele vai baixar o pacote de atualização para o driver errado, para o componente errado. E é aí que está o problema. Como você está atualizando e vai reiniciar a máquina, pode ser que ele não consiga reiniciar. Tá? Ótimo. Ok. 2 cenários claros de causas prováveis. O que você precisa fazer? Primeiro, entrar lá no modo de segurança, né? Pressionando a tecla F8 e escolher aquela opção que é a última configuração válida. Ou pedir para reiniciar a máquina e o próprio Windows vai começar a tentar fazer o processo de correção e vai indicar para você que é isso que você precisa fazer. Tá? Então, siga as instruções da tela e, se possível, né, entre em modo diagnóstico para fazer essa correção. Tá? E é o que ele está falando aqui no item 2. Ó. Tá bom? Inicialize o computador no modo de segurança. Tá? Ah, legal, professor, mas como é que eu devolvo, né? Se o boot MGR está corrompido, como é que eu devolvo? Então é assim, ó. No próprio processo de inicialização do Windows, a sua máquina vai fazer uma tentativa de correção e essa tentativa de correção automática já prevê uma cópia nova do boot MGR. Aí você pode perguntar assim, mas professor, onde é que está esse arquivo, né? Gente, é o seguinte, olha. Quando o Windows, quando o sistema operacional começa a ser instalado, lembra que ele tem aquela primeira etapa de cópia dos arquivos? Então, o Windows carrega cópias de segurança de vários arquivos necessários para o seu funcionamento. Um deles é o Boot Manager, é o Boot MGR. E aí ele mesmo vai lá naqueles arquivos de segurança que ele copiou, faz uma cópia e substitui na versão que está rodando na sua máquina. Basta que para isso você leia as telas com calma, sem aquela necessidade urgente de ficar dando próximo, para que você consiga acompanhar o processo e verificar tudo o que está acontecendo. Se você realmente fez o que estava indicado aqui e o problema era uma dessas duas coisas, o problema vai estar resolvido. Tá? A sua experiência entra onde? Em saber que uma cópia limpa do boot MGR está dentro do próprio Windows. Tá? E tem essa questão do driver de dispositivo. Então você vai ter que entrar em modo de segurança para poder fazer essa reversão. Tá? Outro exemplo, ó. Dispositivo não iniciou quando o computador foi inicializado. Aparece uma mensagenzinha de erro lá. A unidade leitora de CDs está inativa. Tá bom? É um exemplo, né? Se bem que hoje em dia poucas pessoas têm unidades de CD na máquina. Mas vamos imaginar que fosse isso. Então, olha só. Causas prováveis, né? Ó, o dispositivo foi desativado na BIOS. De novo, né? Pode ser uma ação do usuário ou pode ser uma falha da própria placa-mãe. O dispositivo está em conflito. Isso aqui, né? É muito fácil de se resolver reiniciando-se o equipamento, tá? O reinício resolve muita coisa. Lembra sempre do seu celular.
Toda vez que o seu celular dá um problema, né? Toda vez que um programa não é executado, toda vez que há um erro, né? Você reinicia o celular. O computador também, mesma coisa, tá? Esse problema de conflito pode ser corrigido automaticamente quando você fizer uma reinicialização, tá? E o driver está corrompido. De novo, não é aquela questão do Windows 10, né, da não atualização, né, adequada, ele baixou um driver errado, instalou, não funcionou. E aqui a gente tem soluções possíveis. Então, olha só, para o primeiro item, né, problema na BIOS, você técnico tem que entrar lá na BIOS, tá? Entrou na BIOS, você ativa o dispositivo ou faz aquilo que eu falei. Vai lá naquele campo de restauração de fábrica, né, e segue o procedimento para que ele faça a restauração, tá bom? Remova o dispositivo, então, se você está com um problema em um dispositivo específico, retira esse dispositivo e liga a máquina de novo. Veja se o problema foi resolvido. Se foi, você está com problema naquela unidade, tá? Questões de driver é reinstalação, tá legal? E aqui um exemplo, né, que acontece muito, demais da conta. Notebook, tá? Tem o driver do wireless, tá bom? Tem uma plaquinha wireless, né, da rede sem fio, lá no notebook. Com essas atualizações do Windows 10, ele baixa a atualização para aquele equipamento de hardware várias vezes. E ele pode trazer um driver incompatível, ok? Até aquele momento, o Wi-Fi estava funcionando. A hora que a máquina pede para você reiniciar, né, quando ela volta, o wireless não funciona mais. Tá? Isso é comum, tá bom? E acontece por quê? Fabricantes de dispositivos wireless, né, não são tão confiáveis assim. Não estou falando que produtos da China sejam ruins, né, da China ou daquela região, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem sim vários problemas, tá? Temos muitos problemas relacionados a essa questão de perda de driver, tá? Então é possível que você tenha que refazer esse processo, revertendo o driver ou reinstalando. Nunca condene um dispositivo wireless, né, o Wi-Fi, sem fazer o teste do driver, tá? Óbvio, pode ser uma falha da peça, tá? Pode ser uma falha daquele componente, mas a maioria das vezes é uma falha de driver, tá bom? Então a gente precisa respirar fundo nesse momento e começar a refazer o processo, tá ok? Outro exemplo aqui para a gente, olha, computador exibe a tela preta. Tá? Isso aqui é muito comum. Tela preta ou tela azul, né? Agora o Windows 10 tem muita tela azul também. E o técnico fica doidinho. Por quê? Tem hora que dá, tem hora que não dá, tem hora que ele está no meio da pesquisa e aí falha, né? Tem hora que ele repete o procedimento horas a fio e não acontece absolutamente nada de errado. Então, o técnico fica meio perdido. A documentação do NetAcad te dá algumas dicas. Ó, um driver não é compatível. De novo, né? A história do driver, tá bom? Ou há uma falha de hardware. Veja só, a questão do driver ela é tão crítica que ela pode surgir em vários momentos diferentes. Ela pode indicar uma falha de uma peça específica, né, de um componente, ou ela pode indicar, inclusive, um erro de sistema, que vai fazer com que a tela preta ou azul surja. Então, é importante que você tenha, né, uma política de atendimento voltada para a verificação de drivers, né, de acompanhamento. Tá? Uma falha de hardware pode ser, por exemplo, né, um superaquecimento. Hoje, né, as pessoas costumam colocar placas de vídeo adicionais. Essas placas de vídeo possuem ventiladores, possuem sistemas de refrigeração que podem sim apresentar problemas. Então você pode, né, encontrar para a tela azul ou tela preta também falhas de dispositivo de hardware. Agora, o que é muito legal?
o Windows, toda vez que ele dá uma tela azul, né, ele vai dar um código de erro. Tá? É só você ler a tela. Tá bom? Leia a tela atentamente, anote aquele código de erro, vá para uma máquina que tem acesso à internet e pesquise sobre aquele código de erro. Para nossa felicidade, a própria Microsoft tem uma biblioteca, né, um fórum de ajuda muito completo, tá? E aí você com certeza vai achar alguma referência para esse problema que você está encontrando, tá? E você, óbvio, né, encontrou lá um problema na placa de vídeo, né, um ventilador com problema, você talvez vai ter que fazer a substituição, tá? Mas veja que legal. Você, mesmo sem saber, né, muita coisa, ou iniciando agora, você tem possíveis caminhos para detectar o problema. E por fim, né, nesse encontro de hoje, para a gente não alongar muito, vamos dar um exemplo aqui das DLLs, né, que são aqueles arquivinhos de suporte, né, para determinados aplicativos. Então, você quando instala, por exemplo, o Word, né, o pacote Office, junto, ele instala uma sequência de pacotes de arquivos com várias bibliotecas DLL, ou seja, centenas de arquivos com a extensão DLL. Esses caras são fundamentais para o funcionamento do pacote Office. A mesma coisa a gente pode dizer para outros tipos de programas. Então, quando você instala um jogo, o jogo vai trazer DLLs que sejam específicas para aquele jogo. Tá bom? Só que DLL, né, por ser uma parte ativa do programa, né, do jogo, pode ser que ele fique corrompido por alguma falha. Você estava no meio do jogo, faltou energia elétrica, ele estava fazendo uma alteração naquela DLL e perdeu. Tá bom? Então você vai ter a falha. O que te ajuda? Ler a tela que vai aparecer. Então, muitas vezes, né, você acionou o programa, vai aparecer uma telinha com aquele xizinho branco, né, no meio de um símbolozinho vermelho, indicando para você que a DLL está faltando. Para nossa felicidade, a internet possui bancos bem completos, bem amplos, de DLL, que você pode ir lá e fazer a cópia, né? Muito cuidado, porque o arquivo DLL, quando ele é instalado numa pasta específica. Então, você precisa localizar essa pasta de forma muito precisa, tá? De novo, leia a tela, busque a informação do caminho para o arquivo, baixe o arquivo e faça uma reinstalação. Ah, professor, mas eu não confio nessas bibliotecas de DLL. Não tem problema, vamos corrigir de outra forma? Faz assim, olha, por exemplo, está dando problema na DLL da impressora. Faz assim, ó, remova o software da impressora e faça uma nova instalação do software da impressora, já trazendo, por exemplo, as atualizações. Quando você remove e instala novamente, quase que certamente você já vai ter o problema da DLL resolvido. Tá? Então, acompanhe sempre o processo, leia a tela, né, que isso vai te ajudar. Então, pessoal, olha só, capítulo 14, parte 1, ele tem várias tabelinhas de problemas, causas e soluções. E você pode, né, até a nível aí de estudo, de entendimento, de prática, pegar linha por linha e tentar entender o que aquele problema está representando, né? Aonde você teria que pesquisar, o que você teria que fazer, né, para ir buscar essa informação, se é no Windows, na Microsoft, se é na internet, em outros fóruns. É uma dica que eu te dou. E se você pretende, né, um dia ganhar dinheiro, esses processos precisam estar muito claros aí na sua cabeça. Tá? Porque você vai entender que uma das coisas que você vai ter que lidar é o gerenciamento de tempo. Para você ter um gerenciamento de tempo eficiente, você vai ter que saber identificar o problema corretamente e ser o mais assertivo, a mais assertiva possível no diagnóstico. Tá? Então entenda bem
Se você vai ter um comportamento profissional, é necessário que você estude, que você se especialize, leia, busque informações para poder ter sempre uma boa performance, um bom desempenho. Pessoal, a gente vai parar por aqui agora na parte 1. A minha dica é que você vá lá no NetAcad, leia esse material de apoio, tá? Na semana que vem, a gente vai continuar falando dessas tabelinhas, mas aí nós vamos falar um pouquinho de segurança de impressoras, tá bom? E quando a gente fala de segurança, óbvio que a gente está falando, né, de internet, tá? Mas é bem pouquinho, já que a gente pulou lá aqueles 2 capítulos de rede que a gente vai retomar. Mas na semana que vem a gente trata desses 2 itens, tá bom?